O filme de hoje não é só uma crítica à era Trump, não. É uma crítica também à era Bolsonaro e toda essa extrema-direita que vem crescendo no mundo, infelizmente. O filme se passa em 1978 e conta a história do Ron, um dos primeiros policiais negros do Colorado, e através de telefonemas ele se infiltra na KKK, a Ku Klux Klan, e junto com seu parceiro branco eles precisam descobrir o que os membros dessa organização estão tramando. Bom, pra mim esse filme é a definição de que um bom tema não necessariamente faz um bom filme. Mas enfim, antes de eu começar a lançar pedrada, acho que a gente pode comentar algumas coisas que esse filme levanta de bom. Sim, e assim, por mais que eu não tenha gostado tanto desse filme, por mais que eu concorde com você em muitos pontos, né, sobre os problemas que ele tem, eu acho que ele ainda assim é um filme bastante importante, como eu falei no começo do vídeo, porque ele levanta uma discussão aí que está muito em voga, principalmente aqui no Brasil, esse ano de eleição, um ano de bastante intolerância, um ano em que o racismo está muito em voga, as pessoas estão falando muito. Então, assim, eu acho que é um filme que as pessoas precisam assistir, porque é um filme muito didático. É uma característica do Spike Lee. O Spike Lee, ele não faz filmes com meias palavras, assim. Ele é muito militante nos filmes dele, então isso já é uma característica do cinema dele. Então eu acabo relevando, por mais que eu critique também, entendeu? Eu vou questionar uma questão do público mais pra frente, Sim. Mas o que eu queria dizer com relação a isso eu acho que você pode ter filmes que têm temas super importantes, como, sei lá, Estrelas Além do Tempo, ou Daniel Blake, só que o problema é a forma como você faz isso, né? Se você utiliza muitas facilitações para a narrativa prosseguir, ou muitos clichês para que, enfim, tenha alguma situação mais melodramática, ou que engaje o público de uma forma que você sinta quase que dó ou compadecido daquela situação, não por empatia, mas enfim, porque parece que o filme está obrigando você a isso, seja pela música, seja, enfim, pelos personagens, e também às vezes você tem situações que são, enfim, eu acho que meio ingênuas até, de tão militantes, elas acabam soando quase acadêmicas, mas aqui a gente vai comentar tópicos a tópicos, não sei se você tem algum ponto negativo para começar. Não, antes de começar com os pontos negativos, uma coisa muito interessante que você falou do Daniel Blake, e uma coisa que a gente não falou nesse vídeo é que esse filme ele concorreu à Palma de Ouro no Festival de Cannes esse ano, ele ganhou o prêmio de júri. E o Daniel Blake também é um filme super expositivo que eu acho péssimo, e ele ganhou a Palma de Ouro do Festival de Cannes, então parece que aí é uma certa tendência do festival, porque o Daniel Blake faz pouco tempo que ele ganhou. E os franceses, apesar de gostar de queimar carro, que gosta de um discursinho, né? E tem o Dipan também, que já faz um tempo também, que é outro filme horrendo. Bom, pra começar explanado, por que eu acho que esse filme é fraco, pra mim a primeira característica que acaba já indo pro brejo é uma coisa assim que eu sinto que o Spike Lee tem muito uma necessidade de parecer cool, assim, o tempo inteiro, desde a cena inicial do filme tem aqueles letreiros super estilizados, com uma gíria muito do gueto americano negro, ou enfim, personagens que discutem sobre o O.J. Simpson, discutem sobre cultura pop, só pra meio que tirar um risinho e contextualizar no momento atual que a gente tá, mas que se você fosse retirar desse contexto, serviriam só como se fossem piadinhas Marvel, assim, sabe? Cara, eu concordo e discordo com você, consigo entender seu ponto de vista, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma estilização, acho que é até um dos pontos positivos do filme. As piadas são um pouco mais complicadas de entender se você não mora nos Estados Unidos, se você não tem uma abrangência da cultura pop como um todo, mas eu acho que a referência que ele faz aí um pouquinho do Blaxploitation, né, desses filmes, dessas séries, né, até o próprio Shaft que eles citam no filme, então acho que não é uma referência tão forçada, eu acho que ela é aceitável dentro de toda a narrativa ali que ele apresenta. O que eu quero dizer é assim, que se fosse um filme Marvel, em que você tem situações que vão se encaminhando de uma forma muito leve, enfim, a ação precisa continuar, personagens precisam se encontrar, então você pode colocar uma piadinha ali e cá, embora tenham filmes que também acho que façam isso errado na Marvel. Nesse filme não, você tem um filme que é essencialmente muito político, tem um discurso, uma mensagem muito forte, e de repente tem uma piadinha ali no meio que pra mim soa deslocada, tanto assim, tem outras estilizações que eu acho que é uma coisa de câmera, eu não sei se você se incomodou com isso, mas nos momentos que acontece, enfim, um personagem vai socar o outro, o Spike Lee filma essa cena de 3 pontos de vista diferentes. Eu falo, cara, tipo, pra mim, realmente, se é um filme tão palpável, com uma realidade, que quer discutir um tema tão sério, será que é cabível tanta dinamicidade assim, sabe? Só pra se tornar um pouco mais popular? Cara, eu acho que você falou a palavra popular. E eu acho que às vezes para esses filmes chegarem a determinados públicos, eu acho que é importante que ele utilize essas ferramentas. Então, eu não vejo isso como algo, novamente, algo como tão negativo assim. É diferente, um pouco diferente dos outros filmes que o Spike Lee fez, às vezes um pouco mais, tem uma carga dramática um pouco maior,
Mas ainda assim, eu acho que... Eu acho que a mensagem acaba ficando um pouco mais fraca, comparado a esses outros filmes, por exemplo. Bom, e daí eu acho que ele puxa pra uma coisa geral que me incomoda ainda mais, que eu acho que o filme ele é extremamente calculado, né? Sim, tipo, você diz assim, calculado no sentido dele, o personagem ele faz uma pergunta muito óbvia, com uma outra resposta mais óbvia ainda, que entra dentro dessa coisa do didatismo, e depois a gente... Em seguida vem com uma piada que talvez foge um pouco fora do tom. Meio que quebra a fluidez do filme. Tipo, não são personagens que você imaginaria falando aquelas cenas. Sim. Parece que precisam ser ditas daquela forma para que valide o discurso dele. Então, por exemplo, tem uma cena que pra mim é muito forte isso, que é quando eles estão numa celebração lá da KKK. Depois de ele colocar os personagens falando uma pá de atrocidades, o último corte da cena é um mordomo negro falando... Nossa, se eu soubesse que isso aqui era uma reunião de KKK, eu não teria vindo trampar aqui. Sim. Pra mim, sabe o que parece? Que a gente já comentou num outro vídeo aqui que vocês podem ver na cartela. Parece muito aquela coisa do The Post. Que o Spielberg, ele precisa, pra mostrar que, putz, é um grande acontecimento, é um grande marco, ele precisa colocar todos os jornalistas vendo o jornal, lendo a manchete. Cara, pra que você precisa verbalizar isso? Já não tá tão claro essa questão? Sim, pra que você precisa colocar um cara pra falar isso? Nesse sentido, em alguns momentos eu acho que ele é muito exagerado e volta naquela coisa que a gente falou sobre pesar a mão, né? Ele tem a mão muito pesada. E é isso, e o que acontece? Cria uma comicidade, porque você fala, é óbvio que é isso, e todo mundo acaba rindo na sala, então acho meio formulaico, sabe? Isso puxa pra uma outra coisa que me incomoda bastante também, que eu acho que o filme ele é muito maniqueísta, né? Nossa! Os personagens, eles acabam perdendo a complexidade, porque assim, os protagonistas, eles são bons demais. Então assim, você não consegue em nenhum momento duvidar da idoneidade dele, assim. E dos personagens, né, que estão do outro lado, né, são os vilões, eles são muito vilões, assim. Então todos os personagens são caricaturas. Por um outro lado, daria até pra gente defender que ele está fazendo uma grande caricatura da sociedade norte-americana contemporânea, né? Desse público médio aí, dessa população média. Mas ainda assim incomoda bastante. Eu acho que ainda vai pior do que isso. Não são só os personagens em contraste com os vilões. Pra mim, é a forma como ele caracteriza os negros e como ele caracteriza os brancos americanos. De um lado, você tem negros que são extremamente articulados e, tipo, parece que é um filme quase acadêmico, assim. Sim. Os caras vão falando lá, tem um cara que tem um momento que tem um discurso que parece uma aula, assim, tipo, um documentário que, mas eu pra acho mim, que... tira essa naturalidade, o que pra mim não seria um problema se no outro lado a gente não tivesse personagens que fossem essencialmente maus. O que eu quero dizer com isso? Tudo bem, eles podem até ser maus, mas logo no começo do filme tem um personagem que fala que os supremacistas brancos, tanto naquela época quanto atualmente, eles só funcionam porque eles são organizados, porque, enfim, a gente for levar para o contexto aqui do Brasil, enfim, tem o MBL que ele divulga uma pá de fake news, mas apesar de ele divulgar todas essas atrocidades, é uma coisa muito estruturada, que vai passando por uma pá de pessoas. E nesse filme, a sensação que você tem dos brancos é que eles são paspalhões. Como é que você imagina que uma organização super organizada conseguiria causar todo esse mal? Cara, eu acho que isso é bem proposital. Entra de novo nesse academicismo. Caricatura também. Mas uma coisa que eu acho muito importante e que me fez refletir muito sobre o filme é sobre essa parte do discurso também, desse começo do filme. Desse personagem, eu acho que é muito importante existir esse discurso. Por mais que ele seja acadêmico, ele me fez pensar, olha como o negro dos anos 70, ele já era extremamente politizado. Isso, por mais que isso seja jogado na nossa cara, por mais que isso seja acadêmico, por mais que isso te tire do filme, pra mim foi extremamente importante ver aquilo, entendeu? Eu acho que pra outras pessoas negras também é importante se ver representado daquela maneira. O que pra mim entra na grande contradição do filme, exatamente é essa questão, porque a gente falou que é um filme que se pretende a ser mais popular, só que a partir do momento que ele coloca um discurso super, enfim, acadêmico e super situações de contraste em que o cara branco é sempre o bobo e o negro é sempre o articulado, o que acontece? Pra mim esse filme ele acaba falando só pra convertido, o que eu entendo que é a ideia do Spike Lee. Mas aí ele entra nessa contradição, porque se ele quer ser mais popular, se ele quer colocar essas coisas de piadinhas e tudo mais, como é que ao mesmo tempo ele não constrói personagens brancos que também são um pouco mais complexos e negros que também têm as suas falhas? Então pra mim isso entra uma contradição muito forte. Eu acho que o Spike Lee ele quis fazer uma crítica no sentido até do próprio cinema mesmo. Porque por muitos anos, o cinema norte-americano também representou o negro de uma maneira muito caricata. Sim. Então eu sei que a gente entra naquela discussão de que não adianta a gente querer pagar com a mesma moeda, utilizar o mesmo argumento do outro lado para validar algo, mas nesse sentido eu acho que acaba também sendo uma crítica
por muitos anos os negros serem retratados dessa maneira. Não, eu concordo plenamente. O que me incomoda é essa contradição. Não, sim, independente. Porque se o filme fosse inteiramente popular e ele não fosse acadêmico, ok. Se o filme fosse inteiramente acadêmico, enfim, seria chato. Fugisse desse popular, também tudo bem. Mas pra mim, o problema é quando ele tenta pegar os dois mundos e acaba fazendo uma coisa que é uma, sim, eu acho mistura. Eu acho que é difícil um cara que tem uma ideologia contrária do Spike Lee. Primeiro, se prestar ver o filme, se prestar, vai ser aquela coisa que nem a gente sempre ouvia falar, por exemplo, de casal que assistiu, entrava na sessão do Praia do Futuro e saía xingando porque não era o que queria. Eu acho que se esse cara que tivesse esses pensamentos iguais aos dos brancos desse filme, ver esse filme, eu sinto até meio um certo receio dele achar legal que isso tenha acontecido em certo momento. Como, por exemplo, os personagens do próprio filme falam, pô, isso não aconteceu do nazismo, aí um outro questiona, não, eu acho que foi a coisa mais legal. Então uma pessoa que eu acho que visse esse filme, tivesse as mesmas ideologias desses brancos, talvez olhasse pra isso daí, toda essa festa, esse fogo, esse incêndio, e falasse, pô, é isso que eu quero fazer. Tem uma coisa que você falou agora que eu achei muito assustador enquanto eu tava assistindo o filme, que eu fiquei até sem graça de lembrar, porque recentemente, aqui no Brasil, nós tivemos aí um grupo de brasileiros falando que o quê? Que o nazismo não aconteceu. Então, assim... A ditadura. Que a ditadura não aconteceu, minha gente. Então você percebe a gravidade do problema. Que esse problema se alastrou pelo mundo inteiro. Então, assim, é muito triste você ver que um filme de lá dos Estados Unidos dialoga diretamente com os problemas que você está tendo no Brasil. Exatamente. Em 2018. E aí eu não sei se você concorda com isso que eu questionei. Eu acho que um cara que for ver, que tem esse posicionamento parecido com esses caras, principalmente porque eu acho que o final é muito confuso, muito embaralhado, que de repente ele vira conciliador, ele tem aquela brincadeira lá no telefone, de repente chega o chefe e desconcilia de novo. Eu sinto que fica um gosto amargo que nem eu, que tenho uma posição contrária desses brancos, entenderia muito bem qual que era o propósito se não tivesse aquelas cenas finais, sabe? O importante o filme levanta discussões, o filme traz essa discussão à tona, tanto que fez nós discutirmos sobre isso. Então, eu acho que só por isso o filme já é válido. É claro que teve outros filmes que têm esse mesmo problema, que eu acabei com eles. Mas, sim, de fato, nós somos contraditórios, é assim mesmo, somos seres humanos. Mas nesse sentido, eu acho que, por mais que ele tenha todos esses problemas, eu acho que é um filme que precisa ser assistido e vai levantar discussões. Bom, e com esse filme a gente declara aberta a temporada do Oscar. Eu confesso que, assim, espero que seja um filme um pouquinho melhor. Eu vou... Assim, vou ficar do lado de quem gostou, mas também a gente declara aberta aí... Temporada do Oscar. A temporada da Mostra. Que Oscar de novo. Para de ficar ficcionado. Ó, a gente preparou um vídeo com dicas dessa mostra que tá recheada. Tá muito boa. Essa mostra desse ano tá boa demais. Confiram lá. Então, assim... Espero que seja um filme que vocês consigam assistir, ainda mais no momento delicado que a gente está passando aqui no Brasil. Eu acho que se vocês forem ver um filme didático, eu recomendo muito aquele documentário lá, 13ª Emenda, que pra mim é fantástico, da Ava DuVernay. Eu acho que... Selma. Porra, assiste esse filme também. Assiste, gente. Deus. Eu acho que todo filme que suscite algum tipo de discussão pra gente conseguir, ao menos, tentar entender essa sociedade que a gente tá vivendo, eu acho que já é muito importante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.